Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre dinheiro, sobre contas aqui no Japão. Inclusive, eu quero começar com um comentário, na verdade, que nós recebemos aqui. Eu não ia falar nada a respeito disso, mas eu achei pertinente vir aqui e expressar algo que talvez tenha a ver com o ponto de vista das pessoas, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, quando você muda de país, e na verdade nós fizemos um mês agora aqui no Japão. Obviamente que a gente não tem assim as contas, os valores das contas fechadas, né, aluguel e tantas coisas para poder aqui dizer para vocês. Mas o meu marido morou no Japão 18 anos. Então, ele mais do que ninguém conhece como é a vida aqui. Morar em país de primeiro mundo de fato não é fácil. Existem muitas contas e impostos para pagar, mas primeira coisa, meu marido tem anos de Japão. Ele sabe como funciona. Nós sabemos que morar em país de primeiro mundo não tem nada de barato, né? Mas eu queria dizer primeira coisa para vocês sobre a questão do dinheiro e de contas e tudo mais, que eu vejo que é uma grande preocupação das pessoas. Quando você está 100% na mão de Deus, quando você passou, foi testada, foi provada, que foi o nosso caso, né? Durante muito tempo, você não teme mais absolutamente nada. E quando eu digo isso, eu tô falando inclusive de processos de muita escassez, tá? No Brasil, gente, as coisas não estão fáceis. E quando você muda, é impressionante como as pessoas que muitas vezes estão até no mesmo país no qual você está chegando, elas estão tão insatisfeitas, os olhos dela estão enxergando tanta insatisfação que tudo que elas conseguem fazer é vomitar a insatisfação delas. Recebemos, inclusive de alguém que mora aqui, o comentário era assim: daqui a um ano a gente volta a conversar se vai ser tudo isso mesmo, deixa os impostos chegarem. E, gente, tô aqui para dizer para vocês que eu não tenho receio nenhum, medo nenhum. Eu sei qual o processo que eu passei no Brasil, eu sei quais foram os bastidores da nossa história. E eu trouxe até uma palavra para ler para vocês a respeito disso, para vocês entenderem por que eu não tenho medo, tá? A palavra tá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17, que diz assim: se você andar diante de mim como fez Davi, o seu pai, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus estatutos e às minhas ordenanças, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, o seu pai, quando eu lhe disse, nunca faltará um descendente seu para governar Israel. Provérbios 9 vai dizer assim, ó: comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Vocês entendem? Aqueles que amam ao Senhor jamais serão envergonhados. Então, embora nós estejamos vivendo num país caro, que é o Japão, eu quero dizer para vocês que comentários como esse, eles não nos afetam justamente porque nós sabemos o processo no qual nós passamos, de fornalha, né, de desafios, de tantas coisas, gente. Por isso que a gente não se apavora, a gente não tem medo. Passou pelo processo na mão com Deus, vai entender o que eu tô falando. Você aprende a dar valor a todas as coisas. Né? Dificuldade já não te choca mais, você sabe passar por cada uma delas e dando glória a Deus. Então, eu queria deixar esse recado aqui para vocês, que comentários como esse não nos assustam, não nos apavoram, não nos abalam. Pelo contrário, eu ainda uso isso para vir aqui dizer para vocês que, infelizmente, quanto mais nós reclamamos das coisas, menos bênçãos o Senhor derrama sobre nós. Agora, a partir do momento que a gente tem um olhar de agradecimento, um olhar de contemplação, né? Você consegue viver grandes coisas aonde quer que você esteja. Você não precisa mudar de país para viver grandes coisas se os seus olhos estiverem fixos no céu. Agora, com relação às contas, com relação a, por exemplo, o imposto, que foi o comentário dessa pessoa, aqui nós temos o imposto municipal, que de fato ele aparece
o imposto municipal, daqui a um ano ele vem e ele é calculado com base no que a família ganha, no salário, né? Então não é uma coisa absurda. Aqui, embora é caro viver num país de primeiro mundo, o dinheiro tem valor. Então você consegue pagar as suas contas direitinho, ainda consegue comer uma coisa gostosa. Tudo depende, gente, do que sai da sua boca, do olhar que você tem, da forma que você encara as coisas. E como eu disse, aquele que vive a promessa de Deus e o milagre de Deus todos os dias não teme absolutamente nada. Você não deveria temer também. Tá bom? É óbvio que tem que ter planejamento, até para renovar o visto para 4 pessoas não fica barato. Então, existe sim uma série de coisas, de atitude, né, de decisões que uma pessoa que faz uma migra para um outro país precisa ter. Agora, a gente ficar preocupado, morrer, falar que daqui a um ano voltamos a falar, não, a gente não tem essa preocupação. As pessoas elas são muito apegadas ao ter, o que não é o nosso caso, porque nós passamos por processos de desapego. Nós vivemos processos com Deus onde nós entregamos tudo diante do altar. Nós entregamos tudo que era nosso, porque nós conhecemos um Deus que é dono de todas as coisas. Então, esse apego que as pessoas têm, essa preocupação que as pessoas têm, nós não temos. Porque nós sabemos quem dirige a nossa vida, quem paga todas as coisas, né? Nós fazemos a nossa parte, mas nós sabemos quem é o mestre que lidera a nossa vida. Nós sabemos também tudo que nós entregamos, então nós cremos no Senhor. Agora, óbvio que com filho também, os seus gastos triplicam, né? Porque cada hora é uma coisa. A Zara, apesar de estudar na creche pública, o uniforme para fazer esporte, e aí você paga mais 3.000 ienes. Então, assim, são vários gastos. Eu tenho meu trabalho na internet também. Nós somos um casal super inteligente, empreendedores. Se você tem o desejo, o sonho de morar fora, seja qual país for, cuidado com as mesas que você se senta, cuidado com as palavras que você escuta, porque dependendo do olhar que a pessoa tem, dependendo de como ela enxerga a vida dela, isso vai pegar em você. Isso vai pegar em você. Sabe por quê? Aqueles que confiam no Senhor, eles não temem absolutamente nada, que é o nosso caso. A gente não teme nada, a gente não tem medo de nada. Quando alguém vem jogar um balde de água fria, como daqui a um ano a gente volta a conversar, e a gente pensa, coitado, não sabe de nada, não conhece a nossa história, não sabe de onde a gente veio, não sabe quais foram os processos que a gente teve que passar. Então, não permita que comentários como esse te paralisem, porque o Senhor é contigo, né? O Senhor é contigo, as oportunidades vão se abrir, grandes coisas o Senhor vai fazer e as contas serão pagas em nome de Jesus. Amém? Assim que eu tiver um mês redondinho, eu volto aqui e conto pra vocês como é que serão essas contas, tá bom?